Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui a Rayane, se você não conhece, se apresente. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Rayane, eu moro aqui nos Estados Unidos desde 2013, eu tenho 2 filhos e é isso. E eu falo sobre a vida nos Estados Unidos e eu mostro a vida cristã aqui. Bom, então eu tenho aqui algumas perguntas que um dia eu tava lendo a Bíblia e aí começou a me vir essas perguntas na cabeça e eu tive a ideia de convidar pessoas muito especiais para poder gravar essas perguntas. Então, eu nem lembro o que tá escrito aqui, mas quando ela falou, Vanessa, vamos gravar um vídeo juntas? Então a gente vai gravar pro canal dela também um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E aí eu falei assim, nossa, acho que agora é a hora de pegar aquelas perguntas pra gente fazer. Ai, Jesus. Aí eu vou começar com... Ó, você tá vendo que a primeira tá tudo perdido aqui. Ai, meu coração tá tudo. Não, mas é bem tranquilo, vai perguntando. Tá. Então a primeira pergunta, se sempre foi o seu sonho estar onde você está? Você diz de localização, tipo nos Estados Unidos e tal? Onde você está? Como você tá vivendo hoje, tipo, a sua vida. Eu tô morando aqui nos Estados Unidos há tantos anos, tipo, onde você está? Eu acho que sim e que não. Porque, por exemplo, quando a gente... É verdade, assim, quando a gente coloca um sonho, um plano assim diante de Deus, Deus ele vai encaminhando a gente pra construir aquilo. Eu nunca tive o sonho de morar nos Estados Unidos, é uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Pelo contrário, quando eu vim aqui passar férias, eu queria ir embora rápido. Sério? Eu não amei. Sério, eu vim pra Holanda e eu não amei. Eu liguei pra minha mãe chorando, assim, eu quero voltar pro Brasil. Então não era meu sonho. Mas passou a ser meu sonho a partir do momento que eu conheci o meu marido, assim, né? Ele tava aqui já? Ele já morava aqui desde criança. Então a vida dele aqui era... Ele tava indo pro Afeganistão. E ele tava na época já de voltar do Afeganistão. Então por isso que ele tinha 17, 18 anos. Então a vida dele aqui tava mais formada do que a minha. Então assim, entre o Brasil e Estados Unidos foi Estados Unidos. Mas assim, eu posso falar que eu realizei meu sonho de estar com a minha família, servindo a Deus, e pra mim é o que importa. Aqui em qualquer lugar, assim, se a gente tá junto, tá tudo certo. Você sente isso também? Com as crianças e com os matos? Quando vocês estão juntos é aquilo, né? A segunda pergunta. Quando você conheceu a Deus, assim, que você teve uma experiência com Deus, você falou assim, não, realmente, Deus existe, Deus tá comigo, Deus é Deus. Eu conheci a Deus, eu tinha 14 anos, eu estudava em colégio militar, então já era um colégio mais sério, assim, né? E tinha uma amiga que ela sentava do meu lado e todo dia ela me chamava pra ir pra igreja, todo dia. E eu confesso que eu fui porque eu falei assim, se eu for ela vai parar de me chamar. Rafa, um beijo pra você, você é maravilhosa. E eu fui pra igreja e eu lembro que a palavra me tocou muito, o louvor me tocou demais. Você lembra qual que era? Não lembro, assim, mas era um louvor congregacional, era aquela coisa, assim, que você entra, assim, você... Sabe quando você entra em Deus, assim, de uma forma? E eu não sabia explicar o que era aquilo. Eu falei, gente, o que é esse sentimento de... Que sentimentos? Eu não sei explicar, gente, eu não sei explicar. E aí eu comecei a ficar muito interessada pra ir pra igreja, eu ia na segunda, eu ia na terça, eu ia em todos os cultos, gente, todos os cultos. E teve um dia especial que eu tava num acampamento, acho que eu já comentei isso com você, do acampamento, que as pessoas falavam em línguas e eu falava assim... já falei. Falei assim, nossa, trem esquisito, né? Imagina a pessoa tá pulando ali, falando em línguas. As pessoas tá pulando. E eu falava, não, isso não vai acontecer. Gente, eu nem lembro de mais nada, eu só lembro que eu entrei tanto em Deus, naquele louvor, naquela oração, que meu irmão falava assim pra mim, você foi outra pessoa agora, você parece que tava flutuando. E eu me sentia flutuando. Então assim, foi tendo experiência assim, dia a dia com Deus. Eu acordava de madrugada, eu sempre fui de orar de madrugada, eu amo fazer a lista, a oração da madrugada. Vanessa é minha companheira da madrugada. E é isso, assim, eu acho que foi assim que eu conheci a Deus. E você se lembra de algum livramento que você já passou? Sim, eu nem vou falar comigo, assim, eu vou falar um livramento específico que foi muito pesado. O Léo tava no Afeganistão, ele tinha 18 anos, ele tinha acabado de fazer 18 anos, ele tava no Afeganistão. E eu ia numa igreja com a minha mãe bem pequenininha, e esse dia a pastora tava orando, pregando, gente, normal. E aí ela falou assim, Deus tá mandando a gente orar agora pelo Léo. E ela parou assim o culto, e eu até me assustei na hora, ela falou assim, anota o horário. E eu falei, ok. E eu anotei e tudo mais. E aí quando eu cheguei em casa, eu ficava esperando o Léo entrar no
no Skype na época. Porque não era o horário Estados Unidos-Brasília, era o horário Afeganistão-Brasília, Estados Unidos. E aí ele entrou meio branco, a gente começou a conversar. E ele me contou que ele sentiu vontade de ir ao banheiro, de fazer xixi. Ele saiu da base, da porta da base. Nessa que ele saiu, escutou uma explosão. E aí quando ele voltou, o corpo da pessoa tava em pedaços. Então, isso foi um livramento, assim, que... Eu não sei, foi uma coisa que impactou muito, assim, pra mim, sabe? Que, imagina? Nossa, muito forte. Muito forte. Porque era pra ele estar ali, né? Era pra ele estar ali. E aí, quando eu perguntei pra ele que horas que foi isso, ele me falou, foi mais ou menos tal horário. E eu olhei as minhas anotações, foi exatamente naquele horário que o Senhor usou aquela pastora pra a gente interceder por ele. Então, intercessão faz muita diferença. Faz. Mas assim, você lembra de alguma coisa com você, que aconteceu com você, que você sente a mão de Deus tirando você de algum lugar ou algum momento? Eu acho que diariamente. Sabe aquele negócio assim de você tá atrasada pra um lugar e você falar assim... Ou então você nem tá atrasada, você fala assim... não vou sair agora não, vou daqui a pouco. Não sei porque, tô sentindo. Esse tô sentindo não é você que tá sentindo. Eu sempre creio que o Espírito Santo, ele tá ali pra te mostrar e pra te livrar. Pega a Bíblia e lê por 30 dias. Escolhe, ou começa por Provérbios, começa por Mateus, começa por algum lugar ali. Eu comecei por Salmos. Eu lia um salmo também. todo dia e parecia que cada dia que eu lia no Salmo, parecia que era eu falando aquilo pra Deus. Aí eu... E a gente chora, né? Nossa, é real, muito, gente. muito. Olha, eu vou fazer pra vocês esse desafio. Se você pegar um mês de compromisso e ler todos os dias, não tem como Deus não falar com você. Não tem como... A gente pode tentar explicar pra vocês aqui o dia inteiro o que é uma vida espiritual com Deus, mas se você não abrir a Bíblia pra estudar, se você não orar... E o que é a oração? Você parar e conversar com Deus. Senhor, nossa, Tem que ser uma busca diária. Uma busca diária. Mais você alimenta, mais você se alimenta daquilo, mais você quer se alimentar. Você não pode estar com fome, né? Com fome você fica o quê? Desnutrida. Exatamente. Você fica fraca, você não tem força pra nada. E quando você começa a se alimentar da palavra de Deus, você começa a entender tudo, né? Começa tudo a muda, ficar forte. tudo muda. Nossa. A quarta pergunta, essa daqui é quando eu tava no início lendo a Bíblia, daí eu perguntei, eu tô morrendo de frio. Se você já sentiu Deus falando com você? O tempo todo. Mas conta assim uma coisa que te marcou. Gente, olha, abra sua mente agora, tá? Parece ser uma coisa de doido, mas não é, eu prometo. Ai, bati na câmera, sorry. Parece ser uma coisa de doido, mas eu prometo que não é. Uma vez eu tava no supermercado e eu fui passar a cara compra. dela Eu já começo, é porque eu já fico tensa com isso. E eu fui passar a compra e a moça tava passando a compra bem mal-humorada assim e tal. E eu falei assim, na hora eu fiquei brava, gente, porque eu sou ser humano. Eu falei, poxa, eu não fiz nada, e a pessoa tá, né, meio me tratando mal. Na hora que eu fui passar assim, que ela terminou de passar a compra, Deus tinha um recado pra ela. Deus mandou falar tal e coisa pra ela. E na hora eu já abaixei a cabeça, porque toda vez, nem no supermercado. Falei, ok. Eu falei assim, olha, eu não sei porque, né, exatamente porque eu vou te falar isso, mas Deus manda te dizer isso. Gente, ela parou o que ela tava fazendo e ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Então Deus fala com a gente. Deus manda entregar recado. Não tô falando que é qualquer coisa, tá, gente? Eu tô falando assim, se você pega, se você lê a Bíblia, se você tá em Deus, se você tá lendo a Bíblia, se você tá escutando louvor, se você tá vivendo o máximo que você pode, assim, de acordo com a palavra, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. E ele usa pessoas, que nem ele te usou pra falar com a moça do caixa. Ela não te conhecia, ela não sabia quem era você, ela só tava ali fazendo o automático dela. E Deus quis falar. Deus quis falar com ela. Você quer que todo mundo à sua volta sinta a mesma coisa. E aí que também a gente também tem que entrar com muito cuidado, né? Tipo, pra não... Você tá caindo do... Que é uma sede, é uma fome, e a gente tem que ter muito cuidado, assim, em como que a gente... Porque é natural, por exemplo, você aprende uma receita nova, tá? Vou colocar numa palavra simples. Você aprende uma receita nova. Você não quer fazer aquela receita pra sua família? Tipo assim, você aprendeu um arroz, um estrogonofe diferente, fácil. Não é uma coisa que você quer mostrar pros outros, assim, vem cá, a gente experimenta. A palavra de Deus, gente, quando a gente tá na presença de Deus, é a mesma coisa. É uma sede, é uma fome, é assim, Deus, eu preciso de você. E a gente ora pra que as pessoas sintam o que a gente sente. Exatamente, você ora pra que a vida daquela pessoa seja transformada, que nem assim a sua foi, sabe? Porque é uma transformação, gente, que vem de dentro pra fora.
você pode ter tudo. Você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor carro, você pode ter 3 cursos na faculdade, você pode, sabe assim, falar 5 línguas. No final, se você não tiver Deus, você vai se sentir vazio, não tem pra onde correr. Agora, você pode ser uma pessoa que alcançou um de 30 sonhos. Se você tem Deus, você vai se sentir completo. Não tem... Você vai se sentir completo, você vai falar assim: nossa, Deus, obrigada. É isso, obrigada. E a partir do momento que você começa com a gratidão, Deus vai abrindo a porta, abrindo a porta, abrindo a porta. Tem muito crazy. Eu tava lendo a Bíblia esses dias e daí veio uma frase assim na minha cabeça, de que os filhos de Deus têm privilégios aqui na Terra. Então, quando você não precisa ter cartomante, não precisa ter aquelas coisas tudo de ver futuro disso, daquilo. Porque quando você tá em Deus, ele te fala o caminho que você tem que seguir. E o caminho de Deus é sempre o melhor pra gente. Olha, a gente não quer dizer que não seja dolorido, tá? O processo. Você quer entrar nesse detalhe? Não vamos entrar no detalhe do processo. Mas se tá dolorido, pensa assim, ó. Nossa, eu tenho esse alvo de oração. E eu tô aqui, mas daqui até aqui, né, tem uma estrada. Nossa, mas eu tô frustrada, eu tô triste, eu tô não sei o que. Amém. Amém. Quanto mais difícil é o dia, maior vai ser a sua bênção, maior vai ser o que Deus tá fazendo pra você. Então, se você tá num propósito com Deus, você fala assim: Deus, esse é meu sonho, não desista no processo, não desista quando ficar difícil. Pensa assim, toda vez que acontecer uma coisa difícil, amém. Eu sei que é difícil, gente, mas fala assim, ó, mesmo que você não sinta. Amém, Jesus, tá? Amém, tá nas suas mãos. E Deus vai te moldando, né? Parece que quanto maior o processo, maior é a bênção, né? Se a gente tá sofrendo, se a gente tá passando por dificuldade, é porque Deus tá preparando. As coisas estão acontecendo à nossa volta, só que a gente não tá vendo. E é difícil da gente acreditar numa coisa que a gente não vê. Só que isso é a fé. A fé é a gente acreditar no que a gente não vê. A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Mas vai dar certo, prometo. Eu fico até meio emocionada. Eu tava escutando você falar sobre isso. O processo, gente... Nossa, se tiver fácil, se você resolveu servir a Deus e tiver fácil, já desconfia, porque não é pra ser fácil. Mas é super, assim, é uma sensação incrível, assim. E tem gente que quando começa a seguir o caminho de Deus, começa a ficar tudo difícil. Só que tudo isso faz parte do processo. A porta é estreita. E aí chega um momento que ou você continua firme, ou você vai para outro caminho. E é incrível que a partir do momento que você resolve servir a Deus, o diabo muitas vezes usa pessoas que a gente gosta, ou situações assim que você fala, gente, mas por que isso está acontecendo? Porque você resolveu servir a Deus. Ele sabe seu ponto fraco. Sabe. O meu ponto fraco é a minha família. Sempre que eu tô firme com Deus, acontece alguma coisa com a minha avó, acontece alguma coisa com a minha mãe, acontece alguma coisa dentro de casa, com os meus filhos, eles ficam doentes. Então, ele sabe o meu ponto fraco. Só que eu não paro. Eu já gritei, eu já falei, ó, meu filho. E quando começa a vir pensamentos na sua cabeça de que você é fraca, você não vai conseguir. A minha avó, alguns meses, ela descobriu que ela tá com câncer. E assim, pra mim, se eu não tivesse firme em Deus, se eu não tivesse uma promessa dele na mão, eu ia entrar em desespero. Só que quando eu soube, ó, a avó tá com isso, tipo, foi minha irmã que falou assim, orar por um milagre. Deus vai curar ela. Aí ela, mas vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Ora. Então, se eu não tivesse em Deus, eu não ia ter essa confiança de crer em algo que não existe. Exatamente. Então é assim, as coisas vão acontecendo que você tem que abrir os seus olhos espirituais, você tem que pedir direção de Deus, falar, Deus, abre os meus olhos, sim, pra que eu veja o que eu não estou vendo agora. Forte. E eu não contei pra ninguém disso da minha avó, tô falando agora. Porque eu tenho certeza absoluta que eu vou pro Brasil, que eu vou ver minha avó viva. E não vai acontecer nada. E se acontecer, Deus, ele continua sendo Deus. A gente tem que ter essa consciência, exatamente o que você falou. Se acontecer, eu sei que era permissão de Deus. Minha bisavó fez 101. Olha aí! Minha bisavó, gente... que a minha avó vai viver mais 20 anos. Minha bisavó, gente, com 101 anos, todo mundo que cuida dela morreu de Covid. Você consegue descrever Deus hoje, nesse momento? Eu creio que se eu tivesse que descrever Deus... Eu sei que todo mundo fala assim, ai, Deus é amor. Né? É a coisa mais que todo mundo fala, que Deus é amor.
Ele é amor. Ele é porque ele não deixa seus filhos. Ele é amor, chama. mas ele é justiça. Nossa A Senhora. Bíblia diz que a gente tem que ter temor de Deus. Ter temor é a gente ter aquele respeito. Sabe o temor que você tem pelos seus pais? Assim, às vezes você vai fazer uma coisa errada. Aí você fala assim, nossa, a mamãe tá ali, o papai tá ali. Não é medo, é aquele temor de ter o respeito. Então eu acho que às vezes as pessoas confundem muito. Tipo, ai, Deus é amor e acho que Deus é amor e eu vou viver a vida do jeito que eu quiser, porque Deus é amor. Gente, eu então não você acho conhece isso. a Deus Deus verdadeiro. Exatamente. Eu acho que Deus é um pai mesmo. Eu acho que eu nunca me senti tão corrigida quanto eu tô lendo a Bíblia. Que é tipo assim, não faça... E eu acabei de fazer aquilo. Tapa, né, que a gente Parece leva. um tapa na cara, assim, sabe? Parece uma palmada. Então eu creio nisso. Eu acho que se eu fosse descrever Deus, eu ia escrever como um pai que entregou seu filho pra que a gente possa, sabe, ter vida eterna no céu. E ao mesmo tempo, assim, ele te dá um livre-arbítrio pra você escolher, mas ele te deu um manual, que é a Bíblia. Então, assim, gente, Deus é tudo. Não tem, assim, Deus é dono de tudo. Tudo vem de Deus, tudo volta pra Deus. E não tem muita explicação, assim. A gente tem que viver com Deus todos os dias pra entender, assim. Mesmo assim, a gente nunca vai entender. A gente vai entender, acho que quando a gente chegar no céu, estiver adorando junto com os anjos. Não é? A grandiosidade disso. E a última pergunta... Já tá... Ufa. Eu fico meio tensa. Cada vez que ela fala pergunta, eu fico meio tensa. A sua maior bênção na sua vida? Aquela que você sente que veio de Deus. Eu sempre quis ser mãe. E aí, quando eu mudei para os Estados Unidos em 2013, eu já tava pronta pra ser mãe, né? E eu não engravidava. Passou 2013, passou 2014, 2015. Quando foi em 2015, a gente mudou pra Jacksonville. A gente mudou de Boston pra Jacksonville. E eu fui passar 5 dias no Brasil com os meus pais. E lá meu pai trabalha no hospital, né? Vamos fazer exame. Resumindo, descobriram um cisto. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, fui investigar. O médico achou que eu tinha câncer. Ele falou assim, olha, você não vai ser mãe. Tipo assim, ele falou bem... Aqueles são muito... Você não vai ser mãe de uma forma natural. Pra você ser mãe, a gente pode começar a tentar fazer esse tratamento. E cada tratamento, gente, $10 mil. E aí eu falei assim, ok. Aí eu saí de lá e ele falou assim, você vai marcar? Eu falei, não, eu vou engravidar normal. Aí ele, como assim? Eu falei, Deus me falou. Até o Léo, assim, olhou pra mim. Meu marido olhou pra mim e falou assim, tipo assim, né? Você não fala uma coisa. Mas é que na hora eu fiquei tão assim, eu falei, Deus me falou que eu vou ser mãe. E aí... O médico deve ter falado, ai, que menina louca. Ai, que menina doida. E aí foi aquele processo, né, gente? Entre 2015 e 2018, onde eu engravidei, é um processo de, nossa, tá todo mundo engravidando. Sério. Todas as minhas amigas estão engravidando. Todo mundo engravidando, cadê meu filho? E eu engravidei do Luke. E você depois sentia que era o Luke? Que era o menino? Não, eu não sentia nada disso. Eu sentia que era menina, nunca me imaginei mãe de menino, tenho 2. Mas, tanto que a gente não tinha nome pro Luke. O Luke não tinha nome até o 6º mês. Porque eu não tinha nome de menino, eu não sabia. Tipo, nunca me imaginei mãe de menino. Mas assim, gente, então eu sinto que isso foi meio que a cura, assim, sabe? De um possível câncer. O médico queria tirar meu ovário. Esse é um testemunho que você tem. Gente, pô, o cara partiu meu ovário. Então eu sinto assim que, não assim, é claro, ser mãe, mas assim, a promessa de Deus em cada coisa. Eu não precisei tirar o ovário, não precisei fazer o que eles chamam de biópsia, né? Que tira um pedaço e vão avaliar, não precisei fazer cirurgia nenhuma. É os privilégios dos filhos de Deus. Privilégio dos filhos de Deus. E você imaginava assim, quando você chegou aqui, que você ia ter o que você tem hoje, que você ia estar estabilizada com a sua família, com 2 filhos. Então quando você chegou aqui, quando você pisou, você, tipo, perdida, acabou de casar. Você imaginava que você ia chegar tão longe? Imaginava. Sério? Sabe por quê? Eu vou te mostrar, eu tenho até hoje. Eu tenho uma lista de oração que eu tenho de 2011 que ficava no meu espelho. Porque quando eu e o Léo a gente resolveu casar, a gente tinha 19 anos. Então a gente escutou de todo mundo, não vai dar certo. Sério? Vocês são muito novos. Eu acho que se a gente teve 2 pessoas que apoiaram a gente, sim, foi demais. Então assim, a gente pegou, o que a gente já fez? A gente já começou a orar, jejuar, juntar dinheiro. Então a gente já começou nosso casamento com um apartamento comprado. Com a base de Deus também, né? Mas a gente falou, Deus, se o Senhor tá nisso, sabe? Então eu acho que... Sabe que eu tava conversando com você isso de tipo assim... Amiga, quando eu te conheci, assim, eu comecei a ver outros lados que eu já tinha me esquecido. Porque, deixa eu explicar, a gente chegou aqui, a gente fez isso, a gente casou com um apartamento comprado. E a gente sempre foi muito assim, gente, oração, jejum, oração, Bíblia, jejum, louvor, igreja, sempre foi assim. E automaticamente, assim, Deus sempre foi nossa base. Então,
as outras coisas foram vindo. Então veio apartamento, aí depois veio não sei o que, aí veio emprego, aí veio promoção, veio não sei o que. Então, mas chegou uma hora que eu tava assim, caramba, muitas dessas coisas a gente sonhou pra poder até impressionar as pessoas que falaram pra gente que não ia dar certo. Foi quando a gente resolveu parar de tentar viver nossa vida viu, gente, deu certo. A gente tem 2 filhos saudáveis, a gente tem um emprego legal, a gente tem uma casa legal. Pra tipo assim, o que realmente importa aqui? Sabe? E eu acho que foi isso que Deus usou muito você pra resgatar em mim. Eu vejo em você, eu me vejo em você. Sério? No início, assim, de todo o meu sonho, assim, da minha trajetória, eu me vejo em você. Você resgatou uma coisa em mim, Deus te usou pra resgatar uma coisa em mim que tinha sido perdida. Que tinha sido perdida de verdade, assim. Eu sou parece clichê, assim, mas eu sou muito grata. Eu me senti, principalmente, assim, nesses últimos 2 anos, eu me senti muito sozinha em relação a... Porque aqui a gente fica muito sozinha. Sim. Nossos maridos trabalham muito, as crianças têm escola e tal, então a gente fica muito sozinha. Não é um lugar que você tem amigas, assim, nossa, tem um grupo de amigas. E eu sempre fui muito seletiva com quem anda comigo, assim. Eu sempre tentei ser amiga das pessoas, mas ao mesmo tempo, as pessoas com o jeito delas, com o que elas acreditavam, ou elas me jogavam pro lado, ou elas se aproximavam de mim. Era assim, olha, que legal, essa pessoa acredita em Deus. Eu gosto de pessoas que me aproximem do Senhor. Então, assim, uma parte de mim que tinha perdida, que era desacreditar um pouco nas pessoas, você me trouxe. Você me trouxe pro detalhe. Eu falo pra ela assim, eu me trouxe pro detalhe. E eu sou grata, assim, gente. É uma coisa que... Ore por quem anda com você. Isso define tudo, assim. Não aceite pessoas que estão bem, estão felizes por você, mas não te querem ver melhor do que elas. Não, você tá ali com os outros, você quer uma levantar a outra, você tá... Sabe, assim, não tem isso, não existe... competição. Eu acho que a competição que tem que existir é você com você mesmo, pra todo dia você ser melhor. E eu procuro isso, eu acho que eu procuro andar com pessoas assim, que eu me sinta mais perto de Deus. Pessoas que me afastem, eu quero longe, né? E é o que a gente tava conversando, lembra? Deus, ele não vai permitir que você ande com pessoas que te afastem dele. É que nem um pai sabe. O mau caminho sempre vem, as más amizades. O pai sempre fala, não anda com aquele ali. Então o pai, ele sempre vai tirar, né, da nossa vida. E às vezes a gente vai ficar, mas por quê? Oi, gente, achou linda, achou uma princesa de Jesus, filha de Deus. E você tem, assim, uma dica pra quem tá assistindo, que se ela sente que ela tem aquele vazio que só Deus preenche. Ela tá passando por algum processo, ou ela precisa mais de Deus, só que ela não sabe como. Gente, não tem como, Bíblia. Eu acho que pessoas podem orar por você, sim. É muito saudável você ligar, ei, ora comigo, eu tô precisando de uma oração. É muito saudável você colocar louvor. A dica é, fecha a porta do seu quarto, abre a Bíblia e fala, Deus, fala comigo. Ainda não consigo orar. Às vezes no nosso choro, no nosso silêncio, Deus sabe. Enquanto você não conseguir colocar pra fora, não desiste. Sente e começa a ler, começa a marcar a sua Bíblia. Bíblia me dá um pouco de sono, não vou mentir. Ler a Bíblia me dá sono. Eu posso ter... energética. Se eu começar a ler a Bíblia, meu olho começa a fechar. Eu tenho que levantar, dar uma andadinha. Porque o inimigo, ele tenta te fazer ficar meio distraída, sabe? Tipo, ele tenta às vezes distrair a gente. Ele tenta... Pode ver, a gente hoje queria gravar vídeo falando de Deus. Gente, hoje começou a dar tudo errado desde as 4 da manhã lá em casa. Eu lia de novo. Tinha dia que eu lia 10 vezes o mesmo versículo até eu entender. Sabe uma Bíblia que me ajudou muito? Chamada A Mensagem, que é dos dias de hoje. Até um versículo que eu fui ler, até achei engraçado, que é melhor ter não sei o que. Aí ele falava assim, de abundância, ele falava... do que uma mesa com picanha farta. Eu achei engraçada a versão. Mas é uma versão pra você realmente, tipo assim, entender o que ele quer dizer. Então, é interessante. Então é isso. Essas foram as perguntas. E eu gostei muito de ter você aqui. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês ir lá conhecer ela. Ela tá voltando agora. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, vai lá no Instagram da Rai, no canal dela. Aqui embaixo a gente tá sem comentários, mas se vocês quiserem falar com a gente, tá lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo também. E é isso, um beijo